aérea jogou uma mala com um violão de 20 mil reais dentro. Mas eles não sabiam que o dono era um cantor famoso que se vingaria do melhor jeito. O violão ficou bem quebrado. E ele então ligou pro suporte da United Airlines. Eles disseram pra ele ir lá no dia seguinte. Só que naquela noite ele tinha um show. Ele então pegou um táxi e encontrou um lugar que finalmente arrumaria o seu violão, mas que cobrou 7 mil reais pra isso. No dia seguinte, ele voltou a falar com eles pedindo que eles pagassem o concerto. Mas eles responderam que tava tarde demais e que ele deveria ter pedido no dia anterior. E foi aí que ele resolveu se vingar. Juntou alguns amigos e escreveu uma música que seria só uma vingancinha. Só que a música viralizou. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. E aí a empresa falou que pagaria pelo concerto se ele excluísse a música. E a resposta dele foi: tá tarde demais. Vocês deveriam ter pedido no dia anterior. Pérolas da anestesia. Pediram pra essa menina ficar nessa posição. E ela achou que era pra cantar o hino. E ela voltou da anestesia e esqueceu como ria. Esse aqui acordou falando outro idioma. Você tá bem? Super normal. E falando em esposas, esse aqui não reconheceu a própria esposa. My wife, she'll get upset if she sees you touching me like that on my chest. I am your wife. Sup? E por fim, essa mulher tentou resistir à anestesia e falhou miseravelmente. 15, 16, 17, 18, 19. I've never done this before. Momentos em que atores não estavam atuando. Em Malévola tiveram um problema. Eles não achavam nenhuma criança que não chorasse quando via Malévola. E por isso eles usaram a filha da Angelina Jolie na vida real. Então aqui ela não tava atuando, e sim brincando e procurando a atenção da própria mãe. Em Harry Potter, quando o Malfoy impede o seu amigo de levantar e aplaudir a Grifinória, o Tom Felton na verdade estava impedindo o seu amigo de levantar na hora que não era pra ele fazer isso. Não era atuação, foi um erro real. No filme Coringa, essa cena não tava planejada. Porém, nesse exato momento, Joaquin Phoenix ouviu a trilha sonora do filme pela primeira vez e deixou escapar essa lágrima, que acabou indo pra versão final do filme. Pra cena de Titanic que o Cal e a Rose estão brigando, o ator Billy Zane improvisou completamente o momento em que ele joga a mesa pra cima. Por isso, essa reação da atriz é completamente real. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema é que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó, mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro, só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que tava impresso na caixa, ao invés de te levar pro site do brinquedo, te levava pra um site de entretenimento adulto. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry tava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo tava pronto pra ir pra casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que tava lutando pra não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil, e deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Coisas bizarras que famosos contrataram pessoas pra fazer. O Snoop Dogg contratou um funcionário pra enrolar os seus cigarros toda vez que ele vai fumar. Ele disse que fuma mais de 81 cigarros todo dia. E por isso preferiu pagar um salário de 4 mil dólares por mês ou 22 mil reais por mês pra que alguém faça isso por ele. A Lady Gaga supostamente tem uma funcionária que faz carinho nela antes de dormir. Em 2013, a Jennifer O'Neill, que era assistente pessoal dela, processou a cantora, porque ela fazia muito mais trabalhos do que era contratada pra fazer. E uma dessas coisas era deitar com a Gaga antes de dormir, porque ela não gostava de dormir sozinha. Isso era horrível pra funcionária, porque ela não tinha nem conforto pra dormir, nem privacidade, e por isso rolou o processinho. A cantora Pink tem uma assistente pessoal por uma coisa bem interessante: apertar os seus mamilos antes dos shows. Ela disse que isso prepara ela antes de entrar no palco e que ela precisa de alguém fazendo isso por ela.
E de acordo com o Daily Mail, o rei Charles nunca se despiu sozinho. Isso porque ele tem um funcionário que tira as roupas dele em todas as situações. Sim, em todas as situações. Pessoas que destruíram a própria carreira ao vivo na TV. Em 2015, no The X Factor da Nova Zelândia, esse homem fez uma apresentação que o público amou. Porém, tinham 2 jurados que não gostaram nem um pouco do artista e fizeram comentários bem pesados sobre ele. Essa jurada estava convencida de que ele estava copiando o marido dela, só porque ele estava de gel no cabelo e terno. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? E depois disso, o marido, que também era jurado, resolveu entrar na conversa. Ele comparou o artista ao Norman Bates, que é o assassino de Psicose, falando que ele poderia roubar o rosto de alguém e matar as pessoas que estavam na plateia. Tudo isso só porque o cara achou que ele tinha copiado o estilo dele. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Isso foi extremamente mal recebido e a carreira dos dois foi por água abaixo depois disso. E eles obviamente também foram demitidos do programa de TV. Existe um alarme que te acorda jogando 3 peças de quebra-cabeça no ar. E ele só para de tocar quando você acha as 3 peças no meio do seu quarto e encaixa elas no lugar certo. Também existe um alarme que sai correndo se você não sair da cama. Quando ele tocar, você pode colocar soneca uma vez. Mas se da próxima vez que ele tocar você não acordar, ele vai sair rolando da sua cabeceira e vai começar a bater em todas as coisas que estão no seu quarto, até achar um canto pra se esconder. E ele só para de tocar a hora que você levanta da cama e desliga ele. E todos os dias ele acha um lugar novo pra se esconder. Esse alarme é um sargento que te xinga de todas as coisas possíveis até você acordar. Já esse aqui tem um forno embutido e te acorda todos os dias com bacon de manhã. Esse aqui só desliga se você esmurrar ele a hora que tocar. Esse outro começa a voar a partir do momento em que ele toca a primeira vez. E o único jeito de fazer ele parar de tocar é se você pegar ele no ar e colocar ele na base. Já esse aqui vem com uma arma laser e o único jeito de fazer ele parar de tocar é acertar bem no centro desse alvo com uma arma laser. Acho que o meu ia tocar pra sempre, porque mesmo acordada minha mira é uma... E esse aqui é feito pra só desligar quando você jogar ele na parede. Agora dá pra sonhar em multiplayer, porque pela primeira vez 2 pessoas interagiram em um sonho. Pra fazer esse experimento, eles induziram 2 pessoas que estavam dormindo a ter sonhos lúcidos. E durante esse sonho, as 2 pessoas conseguiram trocar mensagens usando um dispositivo especial. As 2 pessoas estavam dormindo, cada uma na sua casa. E ao mesmo tempo, os cientistas estavam rastreando as suas ondas cerebrais e alguns outros dados. Quando eles detectaram que o participante 1 estava tendo um sonho lúcido, eles geraram uma palavra aleatória. E aí eles enviaram essa palavra via fone de ouvido para esse participante. Ele então repetiu essa palavra no sonho, o que foi rastreado e guardado num servidor. Depois disso, o participante número 2 entrou num sonho lúcido e recebeu essa palavra guardada no servidor. E quando eles acordaram, eles confirmaram a mesma palavra. E mostrou pro mundo pela primeira vez que talvez a gente consiga se comunicar durante os sonhos. Isso é muito legal e bem difícil de explicar, então se alguém quiser ler o artigo completo é esse aqui. Essa mulher é virgem aos 123 anos. O nome dela é Teresia Niracajumba. E ela diz que tá esperando o homem ideal. Ela recusou vários pretendentes durante a sua juventude porque na época ela não estava pronta para um relacionamento. Ela cresceu numa comunidade que aconselha que as garotas fiquem longe de relacionamentos até se sentirem 100% prontas. Ela então seguiu esses conselhos e se afastou de qualquer homem, na esperança de que quando ela decidisse se casar, encontraria o homem ideal. Só que quando ela finalmente se sentiu pronta, nenhum pretendente apareceu. A Teresia também acabou desenvolvendo um certo medo de homens, já que passou muitos anos da sua vida sem contato com nenhum deles. E aos 123 anos de idade, ela se tornou a virgem mais velha do mundo. E muita gente diz que ela só tem essa vida longa por causa do celibato. Apesar de tudo isso, ela ainda mantém a esperança de encontrar o seu homem ideal. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro, mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Segredos que os cinemas não querem que você saiba. A maioria dos cinemas tem câmera, com visão noturna. Desde muitos anos atrás, tem casais que ficam empolgados no cinema. E por isso, antigamente surgiu o Lanterninha, que era um cara que ficava andando pelo cinema com uma lanterna, pra ver o que estava acontecendo. Só que hoje a tecnologia evoluiu e substituíram por uma câmera, que grava. Inclusive, vários casais já foram pegos e expulsos do cinema por sapecagens.
Fica a dica. Os cinemas também não são os lugares mais limpos do mundo. Na verdade, é muito pelo contrário. Como não tem um intervalo muito grande entre uma sessão e outra, não tem muito tempo pra limpar bem a sala. Eles obviamente varrem o chão e tiram as pipocas que caíram, mas é basicamente só isso. No fim do dia, quando o cinema fecha, eles limpam um pouco mais, mas toma cuidado com o que você faz ali, porque é um lugar meio sujo. Sabia que existe um truque pra descobrir qual é a melhor poltrona do cinema? A experiência do filme muda muito dependendo de onde você tá sentado. Porque, por exemplo, o áudio dos filmes é 3D. E esse áudio é projetado pensando em uma pessoa que tá sentada no meio da sala. Por isso, pra você ver o filme do melhor jeito possível, os melhores lugares que você pode sentar são esses aqui. Me agradeçam depois, porque a sua experiência do cinema nunca mais vai ser a mesma. Qualquer coisa que encoste na pele desse homem parece uma lixa e pode cortar ele a qualquer momento. Os médicos falaram que o Dean não ia sobreviver até os 5 anos de idade, mas ele chegou aos 45. Ele tem uma doença extremamente rara que se chama pele de borboleta, que faz com que a pele dele seja extremamente sensível. Pra ele, por exemplo, encostar na grama é a mesma coisa que encostar num gilete. Qualquer movimento pra ele é extremamente doloroso e quanto mais velho ele fica, mais a condição piora. Mas ele conseguiu lidar com a dor e hoje em dia ele ficou tão independente que o governo não quer considerar ele uma pessoa com deficiência, porque ele tem uma vida normal, apesar de ainda ter que conviver com a dor todos os dias. E hoje, aos 45 anos de idade, ele se tornou a pessoa com essa condição que sobreviveu pela maior quantidade de tempo. Esses aqui são alguns filhos de famosos que têm um nome bem único. Primeiro, a filha da Nicole Kidman. Linda, maravilhosa. O nome dela é Domingo. Eles não só deram o nome dela de um dia da semana, como simplesmente o pior dia da semana. O dia da semana que você tem depressão enquanto assiste o Fantástico. A parte mais triste é que o nome da irmã dela é Faith, que significa fé. Não dá nem pra mentir que não tem um filho favorito. Próximo, os filhos do Diplo. Um deles se chama Locket, que significa medalhão, e o outro se chama Laser, que é literalmente laser. Será que ele escolheu laser porque ele usa bastante laser porque ele é de Diplo? Próximo, temos a filha do Alec Baldwin. O nome dela é Ireland. Irlanda. Ela literalmente chama Irlanda. A filha da Gwyneth Paltrow, linda menina, se chama Apple. Maçã mesmo, a fruta. E por fim, mas não menos importante, o filho do Elon Musk, que eu me recuso a pronunciar por motivos óbvios. Esse aqui é o elevador da morte, que nunca para. Esse tipo de elevador foi inventado em 1800 e foi banido em vários países por causar acidentes. Isso porque, diferente dos elevadores normais, ele nunca para. Você precisa subir e descer dele com ele em movimento. E isso pode ser bem perigoso. Só entre 1970 e 1993, 5 pessoas perderam a sua vida por causa desses elevadores. Por causa desse perigo, esse tipo de elevador foi banido em praticamente todos os países do mundo. E só existem alguns poucos que sobraram. Esse aqui, por exemplo, fica na Dinamarca. Ele funciona com algumas polias que vão em uma direção só. Então, se você quiser subir, você precisa entrar num carrinho e depois pra descer, você precisa sair e entrar em outro. Não é recomendado que você fique no carrinho enquanto ele muda de direção. Mas é claro que eu sabia que vocês iam ficar curiosos sobre como é por dentro quando ele muda de direção, então eu fiquei e gravei pra vocês. Tem inclusive uma placa de perigo. Oh my god. Right? No, that was so sick. Look at I mean, this. it's cool that, like, if you accidentally forget to get off at your stop, Yeah. you don't die. Yeah. Okay. But it's kind of scary though. Yeah. What if you like get